Bom dia, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Hoje é domingo, dia 28 de junho de 2020 e vamos a mais um vídeo no canal Falando com Deus, o canal da família brasileira. Desde já, eu vos saúdo a todos com a graça e paz do nosso Deus maravilhoso, que possa desde então abençoar o seu dia, a sua semana, por fim, toda a sua vida venha a ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Muitos são aqueles que perguntam, poxa, ou pergunta para uma outra pessoa, ou a si mesmo vai se questionar-se, dizendo, por que eu tenho sofrido tanto, porque tudo tem dado errado na minha vida, porque tudo que eu faço tem dado justamente ao contrário daquilo que eu precisaria que acontecesse, ou daquilo que eu desejaria que aconteça. É sobre isso que vamos falar hoje, neste vídeo, para você entender um pouco mais como fazer para mudar a situação da sua vida, principalmente falando do lado espiritual, tá? Em meio a tantas falhas que somos, mas mesmo assim a nossa vida pode ser mudada, porque nós somos falhos. Que bom que somos falhos, porque temos um Deus para nos socorrer, temos um Deus para nos guiar no caminho dele. Por isso temos que ser mais baixos do que ele, para que então venhamos ter ele como Deus em nossa vida e entender que somos necessitados, que necessitamos, que carecemos da presença dele, da ajuda dele, acima de tudo, do Espírito dele, para que então venhamos ter o mesmo caráter que ele tem, para que ele venha forjar em nós, em nossos corações, a mesma forma dele ser, nós venhamos ser também em caráter, em estilo de vida e tudo em unção, principalmente acima de todas estas coisas terrenas. Então, abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Vamos falar acerca aí, algumas pessoas já conhecem essa passagem bíblica, tá? Do vaso do oleiro. O povo de Israel estava cativo. Sempre aconteceu que no passado o povo de Israel estava cativo por algum motivo. E sempre esse motivo, ele era, por incrível que pareça, era prostituição espiritual. Por incrível que pareça, sempre foi o mesmo motivo, prostituição espiritual. Deixar de servir a Deus, deixar de olhar para Deus, deixar de buscar a Deus, deixar de ter Deus como único Senhor da vida deles e passar a fazer Deus de Baal e passar a idolatrar imagens, coisas feitas por mãos do homem, porém não o Criador. Vamos lá. Então a palavra de Deus vai até o profeta Jeremias dizendo o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro. Oleiro é aquela pessoa que faz obras de barro, né? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Falou, Jeremias, desce à casa do oleiro tal, assim, e você vai lá, e quando você chegar lá na casa do oleiro, então lá eu vou falar contigo. Eu vou falar com você lá na casa do oleiro. Ele tinha um motivo para que então ele viesse falar com Jeremias tão somente lá na casa do oleiro. E no 2, levanta-te no 3, e desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Na olaria lá no passado, ainda hoje é só que é de uma forma mecânica, mas no passado era tudo muito manual, né? Tinha uma espécie de pedal que você pisava para girar aquele prato, para então ali ser moldado, o oleiro poder modelar o vaso, né, que ele fazia, né, a taça, né, por fim, a obra dele ali que ele fazia através daquele barro. Aí continuando, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo a Jeremias, né? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, ó povo de Deus, ó meu povo, não poderei fazer ao meu povo o que esse oleiro fez com aquele vaso? Aí daqui a pouco eu vou explicar em relação ao vaso. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão,
Ó casa de Israel, ó povo de Deus, né? Ó igreja santa, ó povo escolhido, tá? Quando fala casa de Israel, está se referindo ao povo que Deus escolheu mediante Abraão, o primeiro homem a ser escolhido por Deus em meio a toda aquela idolatria que havia naquela época. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do seu mal, do mal que pensava em fazer. No momento em que eu falar de uma gente, ou uma nação, né, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o que é mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que ele iria fazer, ou do bem que eu havia prometido que iria fazer àquela nação. Pois bem, você vê que o povo de Deus, ele falou para Jeremias, Deus falou, olha, vai até ao povo de Deus, vai até o meu povo e fala isso. Porque eu tenho poder tanto para derrubar como para levantar. Porque eu tenho promessas para aqueles que me buscam. Porém, se aqueles que me buscam no meio do caminho desviar e voltar ou olhar para trás, assim como a mulher de Ló olhou, lá em Sodoma, quando eles estavam saindo de Sodoma, a minha palavra que eu dei para eles, que iriam abençoar, que a terra seria boa, que a terra iria dar o fruto, eu vou cessar. Eu vou enviar, pelo contrário, a praga para destruir então aquela plantação. Por quê? Porque vocês prometeram que ia andar comigo, porque vocês estavam buscando as minhas faces, vocês estavam me adorando, estavam dando glória de que tudo aquilo que vocês estavam vivendo era por conta de que eu estava abençoando. Porém, me voltarei contra aquele que então não obedeceu. Então Deus vai se voltar, então ele mudou. Você vê que o plano de Deus ele foi mudado ali de uma forma muito instantânea. Não é que Deus é o homem sem palavra, não é que Deus ele vai voltar a palavra atrás, mas por conta da incredulidade do homem e teimosia do coração do homem, então Deus volta sim a palavra atrás, e já voltou várias vezes na Bíblia. A saber, por exemplo, quando ele decidiu que iria destruir a cidade de Nínive, que ele mandou lá o profeta Jonas, né, para quem conhece essa passagem, você vê que Jonas esperava que realmente aquela cidade fosse destruída, por conta do pecado, a idolatria que havia no lugar de uma maneira demasiada. Mas por conta de que o povo se converteu do mau caminho, ouviu as palavras de Deus através do profeta Jonas, a saber, então tudo aquilo cessou. Toda aquela praga que estava estabelecida e decretada contra aquele povo, a destruição, ela foi removida. Então assim o povo passou a ter mais muitos anos de vidas aí, a cidade viveu muito mais tempo ainda, para que então depois venha a ser destruída. E só foi destruída porque tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que passaram a viver, foi esquecido tudo aquilo. Então, você vê que Deus ele mudou de opinião em relação ao povo de Nínive. Porém, depois ele teve que mudar de opinião de novo, porque o povo voltou ao pecado e não quis mais se arrepender, e acabou então destruindo aí a cidade de Nínive. Mas esse não é o foco, é só para você entender que Deus ele muda sim de atitude, que Deus ele muda sim de maneira de agir dependendo da nossa ação diante de Deus. Eu pensei, não só eu, como qualquer um que esteja ouvindo esse vídeo, é falho e pecador, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da idolatria, eu estou falando da sujeira, eu estou falando de as pessoas que vivem no submundo, naquilo que não presta, e principalmente as pessoas que servem a Deus. Na verdade, eu me refiro justamente às pessoas que servem a Deus, incluindo eu como o primeiro deles. Porque se um dia eu voltar para o mundo e voltar à prostituição espiritual, voltar a fazer tudo aquilo que desagrada ao meu Deus, a saber, adorar outros deuses, adorar outras coisas, sem colocar Deus em primeiro plano, sem colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, sem colocar Deus como alicerce, fundamento do meu espírito, da minha alma, então eu estarei então perdido. Ele vai se voltar contra mim, não porque ele é mau, mas sim porque a palavra de Deus, a palavra dele, Deus tem que ser cumprida na vida de qualquer ser humano, dependendo da atitude que ele toma no decorrer da sua existência.
Essas palavras são especialmente para aqueles que estão dentro da igreja, A, B ou C. Não vou me referir à placa como nunca me referi, não vou fazer isso agora. Que muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas está mal espiritualmente. Está dentro da igreja, mas está idolatrando ainda. Tem pessoas que ainda, sei lá, está dentro da igreja, mas ainda joga, faz jogo de aposta, faz uma série de coisas que não convém para o homem de Deus. Um exemplo básico que eu estou dando, coisa simples, né? Mas tem coisas piores que eu não vou entrar nesse assunto aqui e não convém. Se vê que o vaso de barro se quebrou na mão do oleiro. O oleiro estava moldando, então quebrou-se na mão dele. E a gente tem que entender o seguinte: a humildade, ela cabe em qualquer lugar, sabe? Um homem humilde, Deus ouve. Seja ele quem for, seja ele servo de Deus ou não, aqui já é para o público no geral, ainda que ele não sirva a Deus. Se ele for humilde, Deus vai ouvi-lo. Para abençoá-lo? Não, para convertê-lo. Porque eu não vou abençoar alguém que de repente não serve a mim, no caso, digamos que fosse Deus, no exemplo, que servisse a mim, eu não iria abençoá-lo para ter as coisas sabendo que iria prejudicar aquela pessoa. Mas Deus ouve para que possa converter aquela pessoa, para aquela pessoa se entregar para Ele, então começar a andar com Deus e fazer parte do povo exclusivo, propriedade exclusiva, peculiar do Todo-Poderoso, tesouro particular de Deus. E como o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro aqui é Deus, tá? É representado como Deus. Se vê que ele fala: não poderei eu fazer com a casa de Israel? Em outras palavras, não poderei eu fazer isso com o meu povo que vive dentro das igrejas, enfurnado dentro das igrejas e não tem comunhão comigo, que é infiel? Refiro-me ao lado espiritual, tá? Que não tem levado a palavra minha de Deus, né, a sério. Não poderei eu quebrar a cada um e fazer conforme o que eu quero, um vaso de honra e não um vaso de desonra? Só que para isso acontecer, a gente tem que ser humilde. Falar: Deus, molda a minha vida, me molda. Porque tem gente que nem para ter humildade, ela tem essa capacidade de ter humildade. Está sofrendo mesmo dentro da igreja, tá? Não está buscando a Deus de repente, porque ela está dentro da igreja, mas não é a igreja. E quando Deus te chama dentro da igreja para te quebrar e te moldar, é para fazer de você a igreja. É para fazer de você um vaso separado para Ele. Para qual objetivo? Não sei, Ele sabe no que Ele vai te usar dentro da obra dEle, no meio da obra dEle, né? Que inclusive você faz parte dessa obra, sendo você homem ou mulher, é obra exclusiva de Deus, feita pelas mãos dEle. E aí, nós vamos agora, depois eu volto aqui, tá, em Jeremias 18, nós vamos agora para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Fala o seguinte: olha, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, e uns para honra e outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo vai dizer na segunda carta ao Timóteo o seguinte: se a gente se purificar dessas coisas, que coisas? Daquilo que não convém. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque jamais daqui a pouco vai ter que acabar o vídeo. Daquilo que não convém ao homem de Deus. A saber, por exemplo, a idolatria, né, que é o que Deus estava se referindo lá em Jeremias 18. Ele fala sobre isso. Para que então Deus possa nos limpar, nos purificar, por fim, nos moldar da maneira que Ele quer. Fazer o tipo de vaso que Ele quer. Porque todo vaso um é diferente do outro. Pode ver. Por mais que ele pareça ser igual, ele não é, há uma diferença. E uns são usados para desonra e outros usados para honra. Tem vaso de ouro, tem vaso de barro, tem vaso de prata, tem vaso de pau, tem vários tipos de vasos. Se você for, por exemplo, aí numa floricultura onde vende vaso, você vai ver, se você pegar 3 vasos idênticos, mas há uma diferença. Se você analisar ele bem, você vai ver que há uma diferença de um para o outro. Sendo que os mesmos 3 têm o mesmo objetivo de serem usados para colocar
no caso aí, uma planta, uma pequena árvore frutífera, né? Esse tipo de coisa. Por fim, para plantar alguma coisa, ou para colocar alguma coisa dentro, tem essa finalidade o vaso. E na obra de Deus também é a mesma coisa, dentro da igreja também é a mesma coisa. O homem em si parece ser todos iguais, as mulheres parecem ser todas iguais, mas há uma diferença, e essa diferença ela não é visível fisicamente falando. Porém, essa diferença, só quem vê é Deus, e essa diferença está dentro. Não é porque o José, a Maria, o João, o Paulo, seja lá quem for, a gente olha e vê ele com defeito, que Deus o vê da mesma forma. De repente, o Paulo, a Maria, o João, eles têm defeito. Eles, de repente, são criticados por alguma coisa que fizeram, mas Deus o vê e vê o coração dele. Então, Deus tem no seu particular, com cada pessoa, uma forma de agir diferente. Sendo a pessoa vaso igual aos demais vasos, a saber, o ser humano. Porém, tem vasos que são de ouro, vasos que são de prata, de barro, de pau, assim por diante. Uns são usados de uma forma e outros usados de outra forma. Tem vaso que é para honra e tem vaso que é para desonra. Embora que aquele vaso que é para honra, bem sabemos que até o homem exterior consegue ver. Porque é como diz a própria palavra, que a gente conhece uma árvore pelos frutos que ela dá. Se ela é uma má árvore e está com problema, ela vai dar um fruto ruim, um fruto estragado, um fruto com problemas já dentro. A saber, por exemplo, o pé de goiaba. Por exemplo, você vê que o bichinho ele entra quando a goiaba está pequenininha. Ela cresce e ninguém percebe que aquela goiaba está estragada. Só quando a gente tira ela do pé, que a gente vê que ela entrou lá na flor. Lá no comecinho ela entrou, então estragou aquela fruta e ninguém percebeu. E quem olhava para aquele pé de goiaba, um exemplo que eu estou dando aqui, via todas as demais goiabas, todas iguais como ela. Porém, ao tirar, percebia-se que ela estava estragada lá dentro. Então, só que isso só consegue identificar no meio da obra de Deus o próprio Deus. O próprio Deus e a pessoa em si mesmo. A goiaba sabe que ela está com o bichinho lá dentro, mas não revela para ninguém. Como também aquele que de repente está sujo, vivendo na idolatria, mesmo fazendo ali parte do povo de Deus, está no meio do povo de Deus, ela sabe se ela está podre, se ela não está podre, ela sabe o tipo de falha que ela tem, tá? Se é condenável, se não é, ela sabe se ela está na idolatria ou se ela não está na idolatria, ela sabe se ela é fiel a Deus ou se não é fiel a Deus, só ela vai saber. Ela sabe se tem um amante, ou o homem tem um amante, ou a mulher tem um amante, sei lá, entendeu? Só a pessoa sabe e Deus. E por fim também, Satanás sabe e aprova essas coisas porque é de interesse dele. Mas o que eu quero que a gente entenda é que nós temos que ser vaso de honra e não de desonra. Eu estou falando que nós temos que ser vasos perfeitos. Andar em perfeição é uma coisa, e ser perfeito é outra coisa. Vaso nenhum há uma perfeição 100%. Você pode olhar, você vai encontrar alguma coisa nele que há nele uma imperfeição. Porém, imperfeito para o próprio, porque para Deus é perfeito. Mesmo com os erros que tem, mesmo com atitudes de crianças às vezes que toma, mas para Deus é perfeito e é utilizável, dá para utilizar. Não é à toa que ele pegou, que ele quebrou, tá? Já estava na mão dele, ele pegou, ele chamou. Você que não serve a Deus, Deus te chama nesse momento que você está vendo esse vídeo. Para quê? Para te pegar, dar para o Senhor Jesus Cristo moldar você, quebrar você e te moldar segundo o tipo de vaso que ele quer usar na obra dele, com os defeitos que você tem. Porém, ele vai tirar muitas coisas que não agradam a ele e que não convém usar uma pessoa com essas coisas na obra de Deus e vai colocar dentro desse vaso aquilo que é bom para a obra de Deus. Vai te moldar, te modelar segundo a vontade dele, para que você seja então usado. Aí volto então a repetir, numa grande casa, falo 3 vezes para que você entenda, tá? Ou fique pensando, o que seria uma grande casa? Há vasos de prata, barro, há vasos de ouro, há vasos de pau. Quem sou eu? Quem é você? Que tipo de vaso você é? Você é medido pelaquilo que você vive, e você sabe aquilo que você vive.
Não se condene porque é falho, porque eu também sou falho e pecador. É por isso que todos os dias a gente está de joelho pedindo perdão ao nosso Deus por sermos pecadores, por às vezes ter maus olhos, por às vezes falar aquilo que não devia falar, muitas vezes fazer aquilo que não devia fazer, embora não querendo fazer, muitas vezes acabam cometendo, assim como também Paulo fala a esse respeito, que faz justamente aquilo que não quer e aquilo que deveria fazer não faz. Nós somos assim, mas isso tem um propósito de Deus para que então a gente possa todo dia se arrepender, porque se houvéssemos perfeição em nós e fôssemos como Deus, não seria mais então o homem, porém seria Deus também. Pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Já tem 20 minutos, teria mais coisas para falar aqui interessantes, mas eu só quero uma coisa, que você se entregue para Deus e fala: Deus, eu sou um vaso e preciso ser moldado. Eu preciso ser um vaso, eu preciso não só ser mudado, mas moldado por ti, segundo a tua vontade. Faz de mim um vaso utilizado na tua obra, para que então eu possa ser digno de ser chamado filho, para que Deus possa te chamar de filho e dizer: esse aqui, eis aqui o meu vaso, vou colocar no lugar adequado, porque é um vaso de honra e não um vaso de desonra. Porque se você for um vaso de desonra, ainda há jeito, se você baixar sua cabeça e falar: Senhor, eu preciso. Aí ele vai quebrar o vaso de desonra e vai fazer um vaso de honra, porque ele é Deus. Mas a atitude é minha e sua de se entregar. E o resto ele faz, porque ele é Deus. Deus abençoe sua vida e peço que compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas, dá o máximo de amigos, colegas, por fim nas suas redes sociais, leve a palavra de Deus àqueles que necessitam, para que então alma seja ganha para o reino de Deus, porque o reino das trevas já está aí trabalhando a todo o vapor. E se a gente não se cuidar, até aqueles que aparentemente estão salvos, até esses se perderão. Que Deus abençoe grandemente e até amanhã com mais um vídeo no canal Falando com Deus, o canal da família brasileira.